a gente vai, na volta a gente vai pegar assim, mano. Quero contar para vocês um pouquinho de como surgiu essa ideia da Ilha do Marajó. Em 2016 eu estava numa fase meio complicada assim do meu trampo, onde eu queria buscar alguma coisa nova e não sabia muito bem o que fazer. Finalmente terra firme. Tava fácil aqui. O negócio tava louco. Tá sendo filmado agora, velho. Pelo amor de Deus. Pode deixar mais lá. Valeu. Eu vou lá te visitar. Marta, Marta, Marta. Praia bacana para a gente se banhar. Marta, Marta, Marta. Todo fim de semana eu vou lá te visitar. Eu saio de madrugada e vou chegando bem cedinho. Salto lá no esplanado e vou ficando até doidinho. De ver tanta sereia desfilando de biquíni. Marta, Marta, Marta. Praia bacana para a gente se banhar. Marta, Marta, Marta. Todo fim de semana eu vou lá te visitar. Menina, a gente olha para ver se vê. Mas é coisa que não há. A gente olha para... Aqui nesse rio, o mestre Rolando vai lembrar depois, ele falou pra mim que eles pegam as pedras para fazer as cores que eles aplicam no cerâmica, é muito louco, cara. Depois a gente vai ver com ele lá. Praia bacana para a gente se banhar. Marta, Marta, Marta. Todo fim de semana eu vou lá lhe visitar.
ver um morto, mas é coisa que não há. A gente olha para o lado da areia, a gente vê tanta sereia que é capaz de endoidar. Marutá, 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 o marutá, 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 o marutá, marutá, marutá. Os passarinhos tentaram pegar, aí largaram, ó, como ele tá mordidinho aí. Isso aqui a gente pega ele, tira, aí tu bota numa água quente, que é pra soltar a massinha. Sacanagem, né? Não tem quase nada. Lá na Amazon Bee tem a cerveja do açaí. Mas isso aqui é só com vinagre, às vezes, e limão. Aí vai soltar o... Sem pegar eu. Sem pegar você? Não curto muito essa parada, não. Peça fantástica, né? Todo mundo queria ter uma dessa em casa. Esse aqui é ornamental. Isso que eu ia perguntar, é maior geralmente? Ele segue esse padrão, hoje em dia tem muito de garrafa PET, e sendo que é bem comum a brecha ser 1 centímetro. Que é para capturar camarão adulto. Entendeu? Esse aqui iria capturar qualquer tamanho de camarão. Aí esse aí é só o de ornamentação mesmo. A gente não usa ele no dia a dia. Esse é o 2. E a gente conheceu o cara que tinha contato com o Leandro, que era o mestre Ronaldo Guedes, onde é produzida a cerâmica de uma forma mais artesanal. As peças são únicas, porque lá você tem já tem uma missão pintando amanhã. em Coaraci, Coisa boa. que é uma cidade diferente, onde produz em escala industrial. Eu acho que não vai rolar. Isso você vê aqui em São Paulo em muitos lugares. Porém, em Soure, aí você já tem as oficinas que fazem uma produção mais artesanal, peças únicas, como a do mestre Ronaldo Guedes, que pra gente foi uma porta que mostrou pra gente desde a história do índio que viveu lá. Porque muitas vezes quando a gente fala que foi pro Marajó, as pessoas perguntam, e a tribo? E o Ronaldo explicou pra gente que o Marajoara ele viveu ali durante um tempo e depois com a chegada dos portugueses ele foi embora, né? Essa galera veio ali do Equador, da Colômbia, se estabeleceu ali, produziu cultura durante um tempo e depois foi embora. E essa arte passou a ser reproduzida a partir dos fragmentos que acharam dessa cerâmica, né? Depois que queima fica assim. Essa tá crua, né? É isso. E aqui aí vai pro forno e vai ficar assim, ó. Aí já tem alguma peça dessa? É aquela parte mais, fica assim. Tem bastante coisa, né? Tem lá no outro ateliê. Não, é queimada, a gente realmente está com poucas peças. Tá. A gente está produzindo, se vocês olharem ali, tá cheio de peças. Ah, tá. Esperando pra queimar Olha, aqui, isso aqui que é a nossa matéria-prima que a gente faz assim, a gente prepara as tintas. Natural. O próprio Ronaldo recebeu a gente, no primeiro momento, lógico, ele nos questionou um pouco para tentar entender o nosso... Estão produzindo aqui, ó. Elas estão cruas. A nossa visão sobre arte, a nossa visão sobre a cultura, o nosso respeito. E depois de conversar um tempo, ele começou a abrir coisas com a gente. Qual o nome da madeira? Tanto de história, quanto de arte em si. Acapum? E realmente ele desvendou pra gente como eles compõem tudo aquilo, né? Sim, A maneira como eles escrevem com resistente esse a tempo. grafismo. só chuva. Falando assim, eu acredito tempo um pouco ele difícil dura da por pessoa anos. entender, mas Isso daí, ouvindo ele dessa falar aqui e não vendo o que ele faz, você entende Esse daí vai aguentar realmente, bem. Ah, você ia ficar na sombra. de certa Massa, maneira, no pé assim dá não pra amarrar uma corda no barco e sair desviando. literalmente, mas a pessoa pode escrever com aquele passa lá com a grafismo. gente, a gente vai A gente falando as escrever ideias, a pessoa começa. literalmente com o que eles têm ali do povo da época, mas escrever também a sua arte, que vai abrindo, passar uma sensação assim, né?
casando aqueles grafismos e como você compõe, como você... Eu só quero que não seja Tudo isso ele passou pra gente. Eu acho que que não teve não desconfiança. Acho que ele abriu bastante com a gente de como eles fazem a coisa, né? Voltou, eu acho que eu vou ficar com ela, vou ficar lá em casa. Que tá com madeira e... E essa daqui não, essa daqui ela ficou. Foi uma também das peças mais legais. Eu sempre tive como referência os tribais polinésios, tanto da Ilha do Havaí, como Ilha de Samoa, as Ilhas Marquesas, o próprio Maori da Nova Zelândia. E eu fazia muito os trabalhos nessa linha. E assistindo um documentário do chefe Alex Atala, ele comentou em dado momento que ele trabalhava num restaurante francês e que o chefe dele mencionou que ele nunca seria um chefe francês tão bom porque ele não era francês. E foi onde veio essa ideia dele de migrar para a culinária brasileira, né? Ele falou, pô, eu sou brasileiro, então aqui no meu país eu vou extrair o que eu consigo para desenvolver uma culinária diferente, uma culinária legal. Assistindo esse documentário, me veio essa ideia. Pô, não tem muita gente que conhece os tribais brasileiros, tem grafias muito bonitas e é um trabalho que não é tão divulgado. Então me veio essa ideia de fazer essa primeira viagem para começar a estudar um pouco das grafias brasileiras. Fazer um cigarrinho aí? Uma hora. Fazer um cigarrinho antes? E aí, galera, gostando? Domingo, essa galera tá lá, né? Voa, BTV, voa por favor. Voa ligeirinho, vai buscar o meu amor. Voa, BTV, voa por favor. O Júnior vai fazer aqui a apresentação. Que pode chegar de 900 amigos aos quilos. Quanto mais velho, mais grosso o couro fica. O artesanal. Então aqui teremos a salgadeira, onde o couro fica armazenado com sal. Teremos aí couro de búfalo, búfalo, couro de carneiro, bezerro, bem comum. Então o sal ele desidrata, o tempo mínimo é de um dia. Mas ele pode ficar meses alternando com o sal de conserva. O mangue, a gente segue mata dentro, retira a casca, tritura, ela fica nessa forma de serragem, coloca a manta do couro e a serragem. Faz as camadas, coloca água e fica de 30 a 45 dias em molho. Então a casca do mangue ela libera o tanino, que vai dar pigmentação e o curtimento. Voa por favor, voa ligeirinho, vai buscar o meu amor. É só pra ter certeza, dois. Você queria ver o de 5, né? Eu queria ver. Vai, Gaúcho! Calma, cara. Ele queria ver. Voa, BTV, voa por favor. Voa ligeirinho, vai buscar o meu amor. Voa, BTV, voa por favor. Voa ligeirinho, traz de volta meu amor. Voa, BTV, voa por favor. Voa ligeirinho, vai buscar o meu amor. Voa, BTV, voa por favor. Isso aqui é sair sem mistura nenhuma, somente com água. Precisa de agulha, mas não pode Piscando a pele assim, que você tá fazendo. Não, fica muito grande. Voa ligeirinho, vai buscar o meu amor. Voa, BTV, voa por favor. Voa ligeirinho, traz de volta meu amor.
coisa árabe, velho. Isso é louco. Essa é a morcegueira. Pensa numa árvore foda quando ela tá com flora. Tá toda roxa. O primeiro ponto são os búfalos, né, cara? Hoje em dia eu acho que já mudou um pouco, mas naquela época os búfalos ficavam soltos na rua, cara. E a cidade ela é planejada, né? É quadra por quadra. Então às vezes você tinha que ir na rua 18 com a 12. Porra, na 18 tá cheio de búfalo, tá? Mas andava até hoje. Passa aí na 6, ia cortando pra fugir do búfalo. Eles falam que não faz nada, mas pra quem nunca viu um búfalo, ele é tipo um hipopótamo de chifre. Então não dá pra encarar muito não. Pelo menos pra gente que não é natural de lá, tem que respeitar a diferença do lugar que você tá indo. Eu acho que ele vai saber chegar. Trabalho feio, for bonito, comedor. Abaixador, uma galinha não se come de uma vez. Abaixador, uma galinha não se come de uma vez. O cascalho, sapatou, velho de tamaro. Quem tiver mulatinha, quem patrola. Quem tiver gaboguinho, quem patrola. Eu comi a raia, o deixa. E passei a noite como teta, passando tempo olhando para o céu. Galera, estamos aqui no município de Cachoeira do Arari, onde estamos com essa vista, né, dos nossos campos naturais. Se você vier aqui no segundo semestre, né, no segundo tempo do ano, a gente vai ter aqui a seca, né? Aí você não vê esses lagos aqui que são de águas da chuva. Inclusive tá até bem fundo que o búfalo vai nadando lá. Agora, se você vier aqui no período do verão, aí você vai passar de caminhonete aqui, onde no inverno você passa de barquinho, de rabeta, como nós conhecemos aqui na região.
Essa nossa caminhada até o Teso, depois de todo esse rolê, chegamos em Cachoeira do Arari, e aí você tem que encontrar um pescador que tem a rabetinha para te levar até lá. E a gente foi até a casa dele, tinha pedido ele de sorriso, e toda a vida ali debaixo do sol, quando ele se olhava parecia que ele estava sorrindo, tanta ruga que o sol fez dele. E tivemos que esperar ele lá, buscar equipamento na casa de um, na casa de outro. É um Brasil diferente, para você que está ouvindo, mas eu acho que esse é o verdadeiro Brasil. Galera humilde, tem de tudo. Tá parecendo mais nova, afunda menos, né, chefe? Cidade... Essa aqui é mais nova, você tem que ir lá pra ver. Né? Depois disso tudo, a gente pegou a rabetinha e rio adentro. O caminho até o Teso é inóspito, não é simples. Você vai lá, porém tem que ter disposição para chegar pra lá. Eu acredito que é um lugar que se protege por si próprio. Não é qualquer um que vai querer, que vai aguentar aí. Não é qualquer um que vai chegar, você sabe. Então assim, muita gente que quiser ir vai parar no meio. Então se você... Aqui os A viagem fica bem melhor dizer, pro banheiro. Se você realmente quiser ir, as coisas vão se abrir pra você, porque não é fácil chegar lá não. Caralho! Vai, porra! Vai! Vai! É alcoólico? Cachoeira do Arari, porra. Tem Tijuca? É, tem cachoeira. Certeza. Tijuca bem gelada, lindamente. É isso. Inclusive, É sobre isso, caralho. Eu acho que muito vale da experiência. 14 horas de São Paulo, entre barco, ônibus, carro e avião. Mas muito vale, muito vale. O que você falaria pra quem quer vir pra cá? Cara, quem tem interesse em conhecer essa cultura, primeiro, nós fomos muito bem recebidos, extremamente bem recebidos, tá? Então, eu acho que isso já é um ponto muito importante. Todo lugar que a gente chegou, a gente foi muito abraçado, se sentiu em casa desde o início. E não importa o quanto, assim, simples é o cotidiano local, o quanto simples é a vida aqui, a gente se sente muito rico, vendo uma experiência incrível e do lado de pessoas maravilhosas, entendeu? Então assim, venha, conheça, vale muito, muito, muito a pena, mas uma experiência enriquecedora. Eu vou pegar primeiro. Eu vi jacaré coroa. Eu vi jacaré coroa. vira toma jacaré, vira toma jacaré, vira toma jacaré coroa. Vira toma jacaré, vira toma jacaré, vira toma jacaré coroa. E eu tava na minha roça, tiro, era me morder. Quando você chega, a visão antes, ela é sensacional. Eu acredito que quando você desce do barco e pisa lá, você vai sentir algo, mas ali realmente tem isso, essa coisa que a gente não tem. E eu admiro muito o respeito que mestre Ronaldo, que Glenilson, que acredito que
muito da população de lá tem com o lugar, de avisar a todos que estão visitando, porque isso não é um passeio aberto. Então, você só vai conseguir ir se você tiver intimidade com essa galera. Eu tô falando aqui desse lugar, mas não quer dizer que é para você nesse lugar. Se você conseguir, você vai estar lá. Mas é um lugar lindo de estar e eu queria compartilhar aqui o sentimento de estar lá. O Teso ele é um aterro que a população fez no passado para poder sobreviver às enchentes. Então você vai estar pisando numa construção arquitetônica que foi pensada no passado, 1000 anos atrás, né? Se você tivesse a oportunidade de construir esse caminho para você poder ir lá. Então é uma sensação muito louca estar lá. É tipo, uma máquina retroescavadeira passou aqui e cavou, né? Isso é a melhor forma de entender, porque tu olha e vê aquilo ali perfeito, né? Tipo, 100 por 80, 100 por 100, 200, tinha Teso até de 300 metros. Né? Aí, na verdade, isso aí é as fases arqueológicas, né? Ou seja, o índio passou ali 1000 anos, aí ele viu a necessidade dele da altura. Ele escavou aqui onde a gente está e foi dando altura. Que é a questão das fases arqueológicas, né? Tu cavou ali, tu tem a base de 700, de 1000 anos, o que tu achou ali embaixo, que é a questão dos cacos ou das peças que foram tiradas inteiras. É um lugar sagrado, não é um lugarzinho bonitinho que, vamos lá fazer uma coisinha. É um lugar que, se você puder visitar, isso vai se abrir para você. E se abrir para você, espero que você curta bastante e respeite. Em água. Deve ser louco. Lá de cima depois a gente vai conseguir ver a visão real que a galera tinha, né? Tem uma outra coisa que eu vou pedir para ele explicar para vocês, que é como que isso aqui era dividido acho que era em 4 partes. A parte de cozinha, a parte de cemitério, a parte de onde fazia cerâmica também. Bem aqui. Aí tem outro, tem outro bem aqui, ó. Ó, pode pegar esse aqui? Pode pegar. Moleque, uma tanga, velho. Era. lá. Tá muito parecido com um pedaço de uma tanga aqui, ó. Deixei mais aí, gostei mais. Velho. Agora essa São Bariri, ela é mais antiga. Quando eu comecei a cantar carimbó, ela já existia. São Bariri tá doente, tá de cabeça amarrada. São Bariri tá doente, tá de cabeça amarrada. Pula, 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 mulata. Pula na beira da praia, mulata. Pula, 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 mulata. Pula na beira da praia, mulata. Procura porque tem dos dois lados. Não é jogo. Cigale cantador, morado dessa beirada. Quem canta comigo bebe, quem não canta não bebe nada. Esse gale cantador, ai morado dessa beirada. Quem canta comigo bebe, quem não canta não bebe nada. Vamos apanhar de Monte João, vamos apanhar de Monte João, vamos apanhar de mão na praia do Maranhão. Vamos apanhar de Monte João, vamos apanhar de Monte João, vamos apanhar de mão na praia do Maranhão. O anel que tu me desse era podre e se quebrou. O amor que tu me desse era fogo, se acabou. O anel que tu me desse era podre e se quebrou. O amor que tu me desse era fogo, se acabou. Vamos apanhar de Monte João, vamos apanhar de mão na praia do Maranhão. Esse gale cantador, morado dessa beirada. Quem canta comigo bebe, quem não canta não bebe nada.
Quando você está instalado ali em Soure, na Fazenda Maroanazes, que é um ótimo lugar para estar, tem muito próximo a Praia da Barra Velha, que é sensacional, onde você tem praia com rio, que é típico de lá. João, precisa soprar o ovo? É, ó. A mochila do Silvio tá aí? Ah não, só pra saber onde tá. Ia soprar, mas ele tava Quem quiser comprar um bode, é só me dizer. Um bode que só dá bode, é por isso que eu quero vender. Um bode que só dá bode, é por Aí, Aron, tá descansando já, mano? Amanhã nosso duelo tá marcado, hein? Espero lá, 9 horas da manhã. Comecem as Fosse em honra. me aborreço, não sei mais como é que pode. Estou vendo a qualquer dia todo mundo de lá virar bode. Esse bode dá bode, eu não quero saber. Esse bode dá bode, é por isso que eu quero vender. Esse bode dá bode, eu não quero saber. Esse bode dá bode, é por isso que eu quero vender. Quem quiser comprar um bode, é só me dizer. Um bode que só dá bode, é por isso que eu quero vender. Um bode que só dá bode, é por isso que eu quero vender. Os meus vizinhos só vivem me falando: vizinho, esse seu bode só está me perturbando. Eu me aborreço, não sei mais como é que pode. Estou vendo a qualquer dia todo mundo de lá virar bode. Esse bode dá bode, eu não quero saber. Esse bode dá bode, é por isso que eu quero vender. Esse bode dá bode, eu não quero saber. Esse bode dá bode, é por isso que eu quero vender. Esse bode dá bode, eu não quero saber. Esse bode dá bode, é por isso que eu quero vender. Esse bode dá bode, eu não quero saber.
saber. Esse bode da bode, é por isso que eu quero vender. Esse bode da bode, eu não quero saber. Esse bode da bode, é por isso que eu quero vender. Esse bode da bode, eu não quero saber. Esse bode da bode, é por isso que eu quero vender. Filma esse grito. Você imagina atravessar na balsa, não estava bom. Tá animado. Vocês viram o búfalo zumbi ali? Meu amigo Silvio Alves, que me questionou aqui sobre a luta marajoara e desafiou um tradicional marajoara e passou a noite inteira me perguntando, na maior adrenalina: Rafa, o que eu vou fazer amanhã, Rafa? O Silvio é um cara sensacional, uma pessoa incrível, dessas que naturalmente mereciam conhecer o Teso e também toda a Ilha do Marajó. Então, pessoal, a luta marajoara ela era muito reproduzida nas fazendas do Marajó, pelos campos, onde os vaqueiros não tinham acessibilidade a outros esportes como futebol, outro tipo de esporte. Então eles acabaram desenvolvendo na cultura marajoara, na cultura deles lá, a luta marajoara, muito baseada na disputa dos búfalos, na luta dos búfalos por território, onde é utilizado cabeça com cabeça a força e a resistência do búfalo. Então o homem acabou reproduzindo isso também para si, de usar a força, a resistência do caboclo marajoara, do vaqueiro marajoara em cima da luta marajoara. Então, até hoje em dia acontece nos campos do Marajó torneios de fazenda contra fazendas da luta marajoara. A experiência foi ótima. Eu nunca tinha experimentado da arte, é uma arte. Eu percebi que eu me casei, lógico, tem mais magro, eu consegui trazer você para minha guarda, né? Você tem o braço mais fino, então isso facilitou um pouco mais de trazer você para minha guarda e segurar um pouco. Tem mais a pegada, né? Tem mais a pegada. Agora quando eu fui com o João já foi mais difícil, ele tem o mesmo peso, acho que a gente tem o mesmo peso. Então acho que foi. Já dificulta mais. Esse lance de peso, acho que influencia muito, né? Pô, incrível, cara. Aí a coisa é bruta, né? Eu achei que fosse ser mais tranquilo, mas o lance da respiração é importante também, né? Manter a respiração sempre sincronizada com o movimento para você fazer o melhor uso da força, né, cara? Na hora certa. Mas não é fácil não, cara, colocar esse cabra aqui de costa no chão. Você tá doido. Acho legal vocês cumprimentar aí. Mais uma vez, obrigado, meu irmão. Da hora demais, cara. Obrigado pelas aulas aí. Só complementando, o búfalo também, por ser muito grande, mas ele tem agilidade. Então, como ele mencionou, de não ter conseguido, que era difícil me colocar de costa, o búfalo também tem agilidade. E pro Silvano, a respiração, se ele for presenciar uma luta de búfalo, o búfalo também sabe respirar quando ele tá no atrito ali. Boa. Beleza? Show de bola. Muito legal, cara. Grandes aprendizados.
Tijuca ela é ótima pra isso. Puta merda. Haja tu fazer a reportagem, o Arlão com a cerveja na mão aí. Puta merda, olha a vitamina dos caras lá. Ô, Rafa, tem que marcar os caras pra da próxima vez a gente ter a Tijuca. Na verdade, a luta marajoara nos campos, o que o vaqueiro fazia? Ele tomar a cachaça dele. Ele pegava o leite da búfala, ele mistura um pouco de açúcar, bota o álcool 45, aquele Santa Cruz famoso, mistura lá, aquilo lá não coalha e ele põe pra dentro, que lá não vende a cervejinha famosa. Lá é cachaça bruta lá. Leite de onça é o nome da bebida. É mestre Regatão e mestre Jiquinho. Grandes influências no carimbó marajoara. Vou chamar ela. Búfalo colheu. Mini búfalo. A gente me procurou querendo fazer um tribal com referências marajoara. E eu fiz uma pesquisa ali para encontrar algumas referências, tudo, e encontrei muita coisa legal. E eu falei, pô, acho que aqui tá o que eu tô procurando, né? Muita coisa bacana tem de referência. E eu achei muito legal a forma com que eles criavam os desenhos na cerâmica. A cerâmica, por ser muito irregular, me lembrou muito as formas do corpo. Então achei interessante a forma como eles foram desenvolvendo os desenhos, encaixando nos pratos, nos vasos, em tudo. E aí eu entrei em contato com o ceramista, o mestre Ronaldo Guedes, e expliquei para ele a minha ideia. Falei, Ronaldo, ó, queria ir até aí, eu vi que ele dava curso de cerâmica. Falei, quero fazer um curso, quero entender como funciona. Sou tatuador, sou daqui de São Paulo, tenho ideia de começar a trabalhar mais grafias brasileiras, em específico a arte marajoara, que eu achei muito interessante. Então eu falei para ele toda a minha ideia, e desde o primeiro contato ele foi super receptivo. Tudo bom? Tudo bom com você? Bom com o senhor? Maravilha. Bom dia, meu chefe. Bom dia. Eu costumo dizer que aqui no espaço Arte Mangue Marajó, o ateliê famoso do Ronaldo Guedes, desde a entrada tem algumas estrelas aqui. Uma delas é essa árvore aqui, o famoso Pau Brasil. É essa criancinha aqui, ó. Ouviu, Silvio? Conhece? Conhecia? Conheço. Eu tenho um lá em casa. Isso. E essa outra aqui, tu conhece essa fininha aqui? Sente o aroma aí. Essa aqui é o Lang Lang. Quer fazer um perfume, moleque? Pega a pétala dessa bicha aí e mete ficha. Aqui é a baunilha. Subindo. E dentro do ateliê, bem no meio da casa, passa a árvore da fruta bacuri, o bacurizeiro. Ele tá com fruta. Se tu olhar na ponta do galho, lá na frente tá as bolinhas, ó. Isso quando cai de lá, moleque, vem quebrando telha, vem varando, cai no meio do salão da casa aí. De tão dura que ela é e pesada, forte. Desde o primeiro contato ali, tanto ele quanto a esposa dele, foi muito legal, assim, eles foram muito receptivos comigo. E já da primeira vez eu conversei com o Rafa, vim aqui no estúdio, né? Na época eu não trabalhava aqui ainda. Vim aqui e falei, Rafa, ó, falou isso, acho que vai dar pra fazer um estudo legal aí. Porra, na hora ele abraçou e falou, porra, quero ir também, bora. Essa ação que vocês participaram do Carimbó é um trabalho de rede. Sim, dá pra ver que tal. Isso é iniciativa nossa, né? Porque a gente fica esperando um governo, não vai ter, tem que ser a gente que faz mesmo. A gente cria essa rede. É isso, vamos fazer junto aí. Cria independência, né? É isso. E por outro lado, aqui no bairro, a proposta nossa é o desenvolvimento social e econômico do bairro, né? Sim. É tirar esses moleques aí da ociosidade e colocar lógico, ele, né, se situar, né? Na cultura, na arte. Cultura, né? na arte. Isso, cara. Vou fazer as compras agora aqui. Não vai ficar com a gente não? Cadê meu tio? Ah, vai não, fica aqui com a gente. Ah, Eu queimei a cerâmica, né? Porque queima. Tá todo mundo aí da oficina? Porque já Vou chamar os caras. coletado ontem. Parte do solo da ilha, para onde vocês foram ontem, mais pro centro da ilha, ele é um solo muito argiloso, né?
Talvez por isso tenha impulsionado a produção da cerâmica no passado, né? Por conta do solo tem muito recurso. A importância da queima, ela é para a mudança do tom da cerâmica? É uma coisa de cor? É uma questão mais de resistência do material? Por que entra a queima? Porque antes dela, ela seria... Como que seria a peça antes e o depois? Na verdade, a queima, se não tiver fogo, não tem cerâmica, né? Visitando a cidade de Soure, você que é interessado na arte do grafismo, na cerâmica, você pode, conhecendo a oficina de mestre Ronaldo Guedes, ele oferece oficinas organizadas que você pode fazer 1, 2, 3 dias, onde você vai entender como é feito aquilo, como a peça é criada, como ela é composta, você constrói o vaso na cerâmica crua, depois você aplica os grafismos, o sistema de queima no forno, todo o sistema da cerâmica, ele tem tudo isso. Para você que quer ter um contato maior, é muito interessante. Tanto alguém que trabalha com arte ou não, mas para você que trabalha com arte, com tatu mesmo, você tatuador e tal, bom, você vai ter que convencer o mestre Ronaldo a te falar sobre a parada, né? Se você não for o cara, ele não vai falar, mas enfim, vai lá, faz a oficina, alguma coisa você vai aprender. Mas se você der portas para ele, ele vai te abrir mais portas. Então, não seja cuzão, faça essa oficina que você vai curtir muito. Eu comecei na cerâmica, eu comecei do zero. Eu sabia trabalhar com madeira, trabalho de madeira, mas na cerâmica, então eu aprendi a fazer forno, fazia torno, aprendi a construir forno. Você fez a ferramenta? Eu fiz tudo. Peguei do zero pra agora. Olha que da hora. Cara, fazia muito tempo que eu não fazia aqui no torno. Na verdade, eu aprendi a construir forno quando eu comecei a produzir cerâmica, né? Eu fui pesquisar e ele disse, ó, para ter cerâmica tem que ter forno. Então eu fui aprender a fazer forno. Aprendi inclusive com um grande mestre que produzia cerâmica aqui no estado, fazia réplica, que era o mestre Cardoso. Aprendi com o filho dele, Levi Cardoso. Então eu fui construir meu primeiro forno com tijolo comum, enchia de barro e areia. Fui preenchendo tijolo a tijolo, fiz o primeiro. Só que ele... Quantos fornos você construiu? 5 fornos. 5 fornos. Aqui no ateliê, eu já construí vários fornos por aí, né? E aí eles foram deteriorando, porque aí não aguenta muito calor. Aí fiz esse com tijolo maciço, que vai durar um pouco mais, mas a ideia é construir com tijolo refratário, porque ele vai ficar praticamente para a vida toda. Esse aqui eu sei que eu vou fazer, fiz um investimento, mas chegar um tempo eu vou ter que tirar, desmanchar e fazer outro. Porque esse tijolo aí é tijolo maciço, mas não é refratário, né? Para alta temperatura. A primeira vez que a gente foi, a gente passou, se eu não me engano, foram 9 dias na ilha do Marajó mesmo. E a gente fez essa imersão no ateliê, né? Falou, pô, vamos pra lá, vamos entender o rolê dos caras, né? Pra fazer a parada com o máximo de respeito.